Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós vamos agora iniciar o nosso primeiro vídeo com o nosso primeiro tema. Como eu havia falado no vídeo de apresentação do canal, é possível você seguir e servir a Deus com a Bíblia e com o dicionário. Nós falamos que íamos abordar aqui temas polêmicos e o tema primeiro que nós queremos abordar aqui é dízimo, por ser um tema muito, para não falar o mais polêmico no meio cristão evangélico. Como eu falei Bíblia e dicionário, é importante você ir no dicionário e pesquisar o que significa dízimo. E você vai ver que é referente à 10ª parte de um todo, ou seja, 10% do que vem às mãos da pessoa, 10% de tudo que a pessoa ela recebe, tá ok? A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre uma citação que a gente ouve falar com muita frequência quando se fala de dízimo, oferta, votos. A gente ouve muito aquela expressão assim: Deus não precisa do meu dinheiro. Primeiro, quando em Malaquias capítulo 3, versículo 10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ele fala para que haja mantimento na minha casa. Na minha casa, ou seja, Deus, Ele não precisa do dinheiro de ninguém para nada. Ele é criador do céu e da terra, Ele é dono do ouro e da prata, como está escrito na Bíblia. E a gente vê que não é inteligente a pessoa falar que Deus não precisa do dinheiro dela para nada, porque é uma coisa mais do que evidente. Mas o dinheiro que a pessoa traz como dízimo até a igreja é para o sustento da obra de Deus. E por falar nisso, nosso próximo assunto aqui, o nosso próximo tema aqui no canal, vai ser justamente essa questão dos desigrejados, porque a maioria das pessoas que são contra o dízimo são essas pessoas que vivem num movimento desigrejado, se a gente pode por assim falar. Então, a gente derruba aí aquele pensamento, aquela frase que Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. Ele pede o dízimo é pedido para haver mantimento na casa de Deus ou no templo físico aqui, tá ok? Outra coisa, as pessoas falam que dízimo, eu vou colocar aqui, depois você vai ver aí na tela uma lista de todos os versículos que eu estou usando aqui. Todos os versículos que eu estou usando, você vai ver aí na tela, tá ok? Tem muita gente que fala também que o dízimo é uma coisa da lei. Mas como seria o dízimo uma coisa da lei se em Gênesis capítulo 14, versículo 20, nós vemos que Abraão devolveu os dízimos a Melquisedeque, né? E tem muita gente também que, por não haver muito argumento contra o dever de devolver o dízimo, né? Elas simplesmente falam que o dízimo não era dinheiro, sim alimento. Aí a gente entende nessa passagem duas coisas. Primeiro, Abraão ele devolveu o dízimo mesmo antes de haver lei. Abraão, ele é um dos patriarcas, né? Muito antes de Moisés nascer, Abraão, ele teve esse chamado de Deus. E muito antes de haver lei, Abraão, a gente vê nessa citação bíblica que ele devolveu os dízimos a esse homem chamado Melquisedeque. E o dízimo que Abraão devolveu, entendemos que não foi alimento, porque ele estava vindo de uma guerra. Ele estava vindo de uma guerra e ele tirou o dízimo ali dos despojos que ele tinha tirado, que ele tinha conquistado. Os despojos eram coisas que se tirava de valor ali do exército vencido. Ouro, prata, bronze, materiais de valor. E ele deu 10% dessa conquista ao sacerdote Melquisedeque. Então vemos aí duas coisas. Essa afirmação que as pessoas contra o dízimo, né, que são contra o dízimo, os desigrejados, a maioria deles, que falam que dízimo é alimento, e a gente vê que, pela passagem, a gente vê que Abraão devolveu o dízimo dos despojos, então entende-se que não foi só alimento, pode ter tido alimento ali envolvido, mas não foi só alimento, e também a questão da lei, né, que mesmo antes de haver lei, Abraão deu dízimo, tá ok? Então, Gênesis capítulo 14, e versículo 20, Abraão devolve ali o dízimo para o sacerdote. Vemos em Deuteronômio 14, 22, que fala sobre o serviço, o dízimo, né, a importância do dízimo para o serviço da casa de Deus, no templo. Em Provérbios nós vemos uma citação que diz que nós temos que honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. A gente é orientado, ensinado a honrar Deus com bens
e com ganhos. Bens, honrar a Deus com bens. Ou seja, a gente entende que, eu já ouvi muitos pregadores falarem que o dízimo não pode ser somente 10%, e sim a primeira parte, né, os primeiros 10%, que é chamado também de primícias. Então a gente vê nessa passagem que manda a gente honrar Deus com os nossos bens e com a primeira parte de todos os nossos ganhos. Mas uma indicação aí de que dar o dízimo é algo importante. Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus ali falando com respeito aos homens que davam os dízimos, né, faziam lá aquelas atitudes, mas desprezavam os princípios da lei, que era a juízo, a misericórdia, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus não criticou eles por dar o dízimo. Jesus criticou eles por eles estarem desprezando os outros preceitos da lei. Tanto que ele falou, vocês deveriam fazer essas coisas aí, que vocês fazem, dar o dízimo, tudo certinho, e não deixar de fazer aquelas. A gente não vê Jesus criticando o dízimo nessa passagem. Até porque tem pessoas que falam que o dízimo não é citado no Novo Testamento. E temos sim algumas citações do Novo Testamento falando sobre o dízimo, que eu vou falar aqui para você mais uma vez, mais adiante. Em Romanos 11:16 fala que se as primícias forem santas, a sua totalidade também vai ser, né? Quando os pregadores falam que quando a pessoa dá o dízimo, a parte que fica nas mãos dela é abençoada. Então, com amparo a essa passagem, nós vemos verdade nessa afirmação. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 2, fortalece o que eu havia falado aqui de Gênesis, aonde Abraão devolve o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Então, isso é fortalecido no Novo Testamento, em Hebreus. Então, mais uma vez aqui indicando a importância de devolver o dízimo, não falando nada contra o dízimo, muito pelo contrário, né? E o que eu quero ler aqui, que eu achei muito interessante, que eu nunca vi ninguém falando com respeito a isso em questões, quando envolve essa questão do dízimo, é a passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Eu quero ler isso porque eu achei muito interessante, e como eu nunca havia ouvido ninguém falar sobre isso, eu quero ler e falar aqui também, dar a minha opinião sobre isso. Diz assim, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Em outras traduções da Bíblia fala, ele orava de si para si. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu li 18, né? Lucas 18, do 11 ao 12. Vou ficar por aqui e eu vou falar o que eu entendo nessa passagem aqui. Ele diz que ele dá graças a Deus porque ele não é igual aos demais homens. Ele se denomina homem justo, né? Ele fala que ele não é roubador. Ser roubador, ou melhor, não ser roubador é uma coisa certa ou errada? Certa. Ele diz também, eu não sou injusto. Não ser injusto é uma coisa certa ou errada? Certa. Ele diz também, eu não sou adúltero. Não ser adúltero. Não ser adúltero é uma coisa certa ou errada? Certa. Ele fala assim também, eu jejuo 2 vezes por semana. Jejuar é uma atitude certa ou errada? Certa. E aí ele fala, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí eu pergunto para você, devolver os dízimos de tudo quanto possui é uma atitude certa ou errada? Por que seria colocado aqui uma citação de uma coisa que não é certa em ser feita? E o que o Senhor Jesus, o Messias, falou sobre isso? Aí no versículo 14 você lê, ele diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, ele se referindo ao publicano que se arrependeu, né? E não aquele, falando do fariseu, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus aqui, o Cristo, o Messias, ele critica a atitude do homem se exaltar, falando, eu sou melhor do que os demais, porque eu não sou adúltero, não sou injusto, não sou roubador, eu dou os dízimos e jejuo 2 vezes por semana. Ele não criticou o ato de um homem devolver o dízimo, e sim criticou o ato de um homem se exaltar perante Deus.
Então nós entendemos aqui que é importante sim devolvermos o dízimo. E outra coisa que eu quero citar para finalizar é aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 10, que ali no versículo fala que os roubadores não entrarão no reino dos céus. Aí você me pergunta, quem não devolve o dízimo vai para o inferno? Um dia eu ouvi um pregador falar o seguinte: aqueles que não devolvem o dízimo vão para o inferno, porque está escrito que os roubadores não entrarão no reino dos céus, e está escrito também que roubará o homem a Deus e vós me roubai no dízimo e nas ofertas. Eu, particularmente, não me atrevo a falar que uma pessoa vai para o inferno se ela não devolver o dízimo. Eu não quero me colocar aqui na posição de juiz, né, e falar e fazer tal afirmação. Longe de mim essa afirmação. Mas o que eu digo é o seguinte: muitas pessoas naquele dia, elas podem ter a salvação comprometida por não devolver o dízimo. Porque se nós formos analisar aqui o que esse pregador falou, tem uma verdade aí. Porque diz que, versículo 8, né, de Malaquias capítulo 3, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Está lá escrito, de maneira bem direta, que quem não devolve o dízimo está roubando a Deus. Então o dízimo não é uma opção, como eu já ouvi algumas pessoas falarem, né? Devolve quando você puder. Não, o dízimo tem que ser um compromisso. O dízimo deve ser um compromisso. Esteja dando tudo certo ou tudo errado para a pessoa, ela precisa continuar obedecendo a Deus, se submetendo, não roubando o que pertence a Deus. Nós entendemos isso quando lemos aqui a passagem. Tá ok? Então, eu espero que tenha ajudado a você a entender aí sobre a importância de devolver os dízimos, né? Com evidência aqui nessas passagens que lemos. Nós vamos mais à frente fazer mais um vídeo falando sobre a questão do dízimo. Perdoe aí porque ficou um pouco extenso o vídeo, mas um assunto polêmico como esse não tem como falarmos de maneira mais objetiva do que essa que eu procurei ser o máximo possível, tá ok? Então nós concluímos por aqui esse vídeo. Eu peço aí que você deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião, o que você achou desse vídeo. Se você achou interessante, recomende aí nas suas redes sociais esse vídeo para outras pessoas assistirem e tirarem de vez essa dúvida com respeito ao dízimo. E se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou e não concordou, dá o seu dislike. E eu espero que você esteja aqui para ouvir o nosso próximo vídeo, que estaremos falando sobre os desigrejados, né? Que tem tudo a ver aqui com essa questão dos dízimos, tá ok? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.